Abramos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17 e o versículo de número 26 a seguir. Nós louvamos a Deus pela oportunidade e pela vida de todos quanto têm vindo até aqui e dos amigos que mesmo dos seus lares estão a ouvir a poderosa palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de número 26 a 30, está escrito: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, edificavam, plantavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Que Deus abençoe os irmãos que ficaram em reverência à palavra do Senhor também. Amados que ouvem a palavra do Senhor nosso Deus nesta noite, conta-se a história de um homem que viveu toda a vida a mendigar. E a história contada é dita que ele ficava a mendigar em uma cidade, em uma das ruas, em cima de uma rocha, em cima de uma pedra. E a história diz que alguns prefeitos por ali passaram e desejosos de pavimentar aquela via, mas não era possível por terem dó daquele homem que mendigava, pedia esmolas em cima daquela pedra. A história diz que quando ele veio a morrer, a próxima pessoa que está na liderança da cidade tirou a pedra e decidiu pavimentar a rua, como era propósito dos gestores que antecederam. Qual não foi a surpresa? Ao remover a pedra, diz a história de que encontraram uma pedra de ouro, que seria o suficiente para mudar a vida de qualquer ser humano. Eu quero lhes dizer, com base nisto, nesta noite, que eu vim lhes falar do maior tesouro que a terra poderia conhecer, que é a santa, rica e poderosa palavra de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas no mundo que vivem a mendigar na atualidade, mendigando uma vida espiritual e vivendo à margem da miséria neste mundo, enquanto poderiam ser pessoas ricas na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas são julgadas e tratadas não pelo que são, mas pelo que possuem. E infelizmente o que as pessoas veem na terra é simplesmente aquilo que os seus olhos alcançam e aquilo que eles podem ver de material na vida das pessoas. Mas a verdadeira riqueza, segundo a Bíblia Sagrada, é ter a certeza que o nome está escrito no livro da vida, ter a convicção e a certeza que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário
é o suficiente para perdoar os pecados de toda a humanidade. Olhando para isto, nós queremos falar-lhes acerca dos versículos em que lemos nesta noite. A Bíblia Sagrada está dizendo, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, e o versículo de número 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que eu quero lhes dizer como tema desta mensagem é exatamente isso. O que acontecerá já foi anunciado. Nós não precisamos esperar mais muitas coisas nesses dias que ainda passarmos aqui na terra. Nós não precisamos de uma nova previsão do tempo ou do que acontecerá daqui em diante. E pelo menos isto não me interessa e não deveria interessar a ninguém que já leu a Bíblia Sagrada, porque já foi anunciado o que acontecerá. A Bíblia Sagrada está dizendo que da mesma forma como foi nos dias de Noé, nós lemos nesta noite, assim também será nos dias do Filho do Homem. Todas as pessoas sabem o que foi que aconteceu nos dias de Noé. Há algumas décadas passadas, em quase todas as casas que nós adentrávamos, existiam pelo menos 2 quadros de madeira, um que estava demonstrando o cenário em que aconteceu na abertura do Mar Vermelho, e o outro que simbolizava o cenário que aconteceu na construção da arca, quando os animais estavam a adentrar. Se você tem mais de 2 ou 3 décadas, certamente você viu algum desses, e talvez quem está me ouvindo ainda o conserve. É uma história conhecida, pois ela está no princípio da Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 6, capítulo 7, 8 e 9 fala exatamente deste Noé que vivera naqueles dias, e a Bíblia Sagrada diz que ele achou graça diante dos olhos do Senhor, e por causa disto o Senhor lhe comunicou o que haveria de acontecer, dando-lhe uma ordem para que pudesse fazer uma arca. A Bíblia Sagrada diz que aquela arca tinha algumas medidas, e o Senhor deu as medidas exatas daquela arca. O que a Bíblia não demonstra, não escreve, não esclarece, é as medidas da porta da arca. Quando nós lemos a Bíblia e encontramos o Evangelho de João, capítulo de número 10, nós encontramos dizendo que a porta é Jesus Cristo de Nazaré. Ele mesmo dizendo: eu sou a porta. E porque ele é a porta, não existe medidas. A sua misericórdia, a sua graça e o seu amor para com a humanidade. Mas isto não impede de que em algum momento ele venha punir a raça humana por causa da sua desobediência. Quando nós olhamos a Bíblia, está dizendo no versículo de número 27, comiam, bebiam, compravam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e consumiu a todos. Observe o relato bíblico. Está dizendo que nos dias de Noé as pessoas viviam normalmente, como se vive na
atualidade, a Bíblia claramente diz que as pessoas comiam e bebiam exatamente como se vive hoje. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo de número 7, é melhor ir a uma casa onde há velório, onde está alguém sendo velado, do que ir a uma casa onde há uma festividade, onde há um banquete, porque geralmente quem vai a um velório sai dali pensativo, sabendo de que esse é o caminho que todos nós, por certo, haveremos de seguir. Quem sai de um velório sai pensando que ele pode ser a próxima vítima. Está deitado no meio de uma sala e as pessoas o velando. Mas quem vai a um banquete, ele só pensa em se banquetear, ele só pensa em alegrar-se, e ele não pensa nada mais do que poderá vir depois dali. E por não pensarem nisso, quantas pessoas saem de uma farra e logo após capotam o carro, às vezes embriagado, chegam até mesmo a dormir ao volante, ou às vezes pilotando, e perdem a vida. É exatamente por isso que o escritor de Eclesiastes disse que é melhor ir a uma casa onde existe um velório. A Bíblia Sagrada ainda diz que naqueles dias casavam-se e davam-se em casamento até o dia. Observe isso, a vida era normal, e naquele período ainda, a Bíblia diz que as pessoas se casavam ainda, se davam em casamento e viviam bem. Quando nós olhamos a Bíblia, está delimitando, está determinando até que tempo isso aconteceu. A Bíblia diz que foi somente até o dia em que Noé entrou na arca. A Bíblia diz que depois que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Amigo que ouve a palavra de Deus nesta noite, atente para isso. As coisas andarão mais ou menos bem até o momento onde a igreja será tirada da face da terra, porque nós estamos aguardando esse dia. Jesus Cristo prometeu, quando foi assunto aos céus, que viria buscar a sua igreja, e nós estamos aguardando este momento. Não somente Jesus falou, porque as palavras dele para nós são o bastante, mas quando ele estava subindo aos céus, a Bíblia Sagrada diz que os anjos posicionaram-se ao lado dos discípulos que o viam subir, e eles disseram: por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele um dia voltará à terra. É a maior promessa, é a maior esperança, é a maior segurança que nós temos, é que Cristo vem e não demora este dia, pelo que a Bíblia Sagrada nos aponta. A Bíblia Sagrada diz em Lucas, capítulo de número 17, 28 a seguir: e também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Observe os dias em que Ló estavam vivendo, e observe a decadência da humanidade. Pois se nos dias de Noé comiam, bebiam, se nos dias de Noé a Bíblia Sagrada diz que eles casavam-se e davam-se em casamento, já nos dias de Ló, a Bíblia só diz que eles viviam alegres, comendo e bebendo, compravam, vendiam, plantavam e edificavam.
eram dias de negócios. Eram dias onde as pessoas se preocupavam com o bem-estar material. Mas a decadência é tanto que a Bíblia Sagrada diz o seguinte, sem pontuar se ainda casavam ou davam-se em casamento. Quando eu digo que o que acontecerá já foi anunciado, é porque como foi nos dias de Noé, onde toda a sociedade foi destruída, é porque da forma como aconteceu nos dias de Ló, onde também depois de Ló sair da cidade de Sodoma e Gomorra, todas as pessoas que ali ficaram foram destruídas. Mas eu quero que você atente para esses detalhes, porque nos dias de Noé casavam-se e davam-se em casamento. Nos dias de Ló, a configuração familiar estava mudada, pois não casavam-se e não davam-se em casamento. A Bíblia não registra isso. E quando você volta ao Gênesis e lê o capítulo 18 e o capítulo 19, a gente vê que a homossexualidade havia proliferado já naqueles dias. O negócio vai de mal a pior, porque nós que trabalhamos com a igreja, que pregamos continuamente o Evangelho, quantas pessoas nós não recebemos diariamente em nossas igrejas que vivem uma vida de prostituição. Eles vivem juntos, aparentemente é marido e mulher, mas nunca oficializaram o casamento como deveria ser. Como se não bastasse, a configuração familiar nos dias atuais tem mudado. Há países e localidades que já não se pode mais pregar a forma como estamos pregando desta noite. E nós não sabemos o que poderá acontecer depois de uma pregação destas. Mas se Jesus Cristo estivesse entre nós hoje, Ele pregaria da mesma forma como pregamos, sem nenhuma sombra de dúvida, porque este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode, não deve e não tem como perder tempo. Porque enquanto Deus encontra um corajoso, tem alguém se acovardando, se escondendo e correndo com medo e até orando a Deus dizendo: não me dê oportunidade. Então nós precisamos falar por um ou dois, não sei quantos, mas nós precisamos pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados que me ouvem nesta noite, aleluia, amigos, Jesus ama homossexuais, Jesus ama lésbicas, Jesus ama estupradores, matadores por encomenda, pistoleiros. Ele ama todas as pessoas. Eu não sei onde você está e está me a escutar, mas eu quero dizer que Deus te ama também. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi para salvar a sua e a minha vida. Mas nós precisamos reconhecer isto e nos arrependermos e nos voltarmos para Cristo Jesus, o nosso Senhor. As pessoas estão preocupadas em fugirem do coronavírus. As pessoas estão preocupadas em galgarem posições aqui na terra.
como fazia nos dias de Noé e de Ló. Mas as pessoas não estão preocupadas no que acontecerá após a morte. E eu vim lhe dizer nesta noite, para que você não se perca, porque seitas e heresias têm surgido no nosso tempo para diminuir a realidade bíblica quanto ao céu e ao inferno. E o amor irresponsável das pessoas na atualidade estão fazendo-as pensar que o amor de Deus é irresponsável, tal qual o amor das pessoas. Sabe por que eu chamo de amor irresponsável? É porque os pais não querem mais corrigir os filhos. Filhos não honram e não respeitam mais os pais. Quem é que já tem cabelos embranquecidos, que já passou dos 50, que tinha coragem de passar próximo aos seus pais enquanto eles conversavam? Quem é que entrava na conversa de um pai quando estava conversando com um amigo? E foi por causa daquela segurança e dureza com que fomos criados que tem cidadãos e cidadãs de bem. Aleluia. O amor hoje é irresponsável porque as pessoas deixam as crianças fazer o que querem. Os adultos são mandados pelas crianças. E há uma geração de pessoas fracas. Porque o que nos fez forte foram as lutas da vida, os nãos que recebemos dos nossos pais e as frustrações que enfrentamos quando não tinha um caderno, quando a farda do colégio servia para 2, 3, 4 irmãos e tinham que estudar em turno diferente a fim de que usasse o mesmo uniforme escolar quando tinham. Hoje todos têm tudo e há uma geração fraca. E como se não bastasse, as pessoas não estão pensando na eternidade. Estão vivendo hoje como se não houvesse amanhã e como se não houvesse eternidade. Eu quero lhe dizer nesta noite que o propósito de eu falar assim veementemente a você, à luz da Bíblia Sagrada, é porque se eu partir para a eternidade hoje, eu estarei livre do sangue de todos que me ouvem. Mas também, se você partir hoje, do outro lado da vida, você não terá desculpas que não ouviu o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você fechar os olhos hoje e morrer ainda hoje, você dirá: eu ouvi um louco falando de céu e de inferno. Porque Paulo diz: o evangelho que nós pregamos para o mundo é loucura. Agora para nós o evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. A Bíblia Sagrada nos adverte dizendo o seguinte: e no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Nos dias de Noé, a única coisa que Deus aguardou foi Noé e a sua família e os animais, que nós os chamamos de irracionais. Mas a Bíblia diz em Gênesis 6:20 que o Senhor mandou os animais e eles entraram na arca. Agora,
Esse evangelho é pregado há pelo menos 2000 anos. Essa dispensação é a mais longa que nós enfrentamos. E as pessoas ainda estão presas às suas religiosidades. As pessoas preferem ir a um feiticeiro e consultá-lo pagando, do que abrir este livro e ler a palavra de Deus, que é Deus falando à humanidade. As pessoas vendem a sua alma a Satanás. As pessoas dão as suas vidas ao álcool, às drogas legalizadas e não legalizadas, ao adultério, à prostituição. E tudo isso é pago. E as pessoas pagam caro para acabar com o seu corpo aqui na terra e amanhã destruí-lo no inferno. Mas quando se fala de evangelho, as pessoas não querem, não recebem, vivem presas a tradições que não lhes ensinaram a ler a Bíblia Sagrada. Pelo contrário, os seus líderes lideravam o povo sem Bíblia. E até algum tempo liam a Bíblia numa língua, enquanto as pessoas não entendiam, porque só compreendiam em outra língua. Jesus Cristo disse em Mateus 22, 29 e 30: os homens erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por esse motivo nós pregamos o Evangelho e procuramos pregar de uma forma que da criança ao ancião ele possa entender o que estamos dizendo. Porque o nosso alvo não é pregar difícil, mas é pregar de uma forma compreensiva. Porque você não pode passar mais esta noite enganado ou enganada. Quando nós convidamos alguém para se entregar a Cristo, ele diz: eu já sou de Deus. Eu nasci com Deus no meu coração. Eu já tenho Deus. Aí a gente pergunta: você tem certeza de salvação? E a pessoa diz: não, quem sabe é Deus. A Bíblia diz em Romanos 8,16 que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nos dias de Noé, quando Noé saiu entrando na arca, a população foi destruída. Nos dias de Ló, quando Ló saiu da cidade, o povo foi destruído. Nós estamos aguardando agora só o cumprimento de Lucas 17 e 32. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Na hora que o nosso bem-amado Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja e ela sair da face da terra, cumprir-se-á o que aconteceu nos dias de Noé e no dia de Ló. Amigo que me ouve nesta noite, você vai esperar ignorantemente como os contemporâneos de Noé e de Ló? Ou mediante o relato bíblico você decide se entregar a Cristo? Você pode ser filho de crente, neto de crente, o que quiser ser de crente. Se você não tiver Cristo na vida, você vai para o inferno. Jesus, no seu ministério na terra, ele falou mais do inferno do que do céu. Por quê?
porque ele queria nos livrar de ir para lá. A mensagem parece agressiva, dura, mas é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém que quer entregar a vida a Cristo, eu quero lhe convidar nesta noite, porque o nosso tempo se foi e nós estamos encerrando, mas não podemos encerrar se não lhe convidar. Alguns dias, irmã, alguém me chamou para dirigir um culto como esse e disseram para mim: ó pastor, só nos faça um favor, não faça convite. Eu digo: é impossível. A mensagem que eu prego, o objetivo principal é o que eu estou fazendo agora: convidar alguém para vir a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque é só Jesus quem perdoa o pecado. É só Jesus quem pode interceder por nós. É só Ele que pode escrever o nome no livro da vida. E é só Ele que perdoa o pecado. Tem alguém nesta noite para entregar a vida a Cristo? Essa é a oportunidade. Este é o momento. E só você pode decidir-se por você mesmo. Não deixe as pessoas lhe enganar. Depois da morte, diz a Bíblia, segue-se ao juízo. Depois da morte não adianta o pastor orar, não adianta o padre rezar, não adianta acender quantas caixas de vela queira. A Bíblia não fala desta prática. A Bíblia diz assim acerca de Jesus, João 8:12: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas, mas já tem a luz da vida. Já tem, não precisará de mais. Depois de o corpo tombar na terra, o espírito e a alma saírem, só no dia da ressurreição. E ressuscitará o corpo, mas também ressuscitará alma e espírito. E o Senhor lhes dará a sentença de que haverão de cumprir por pelo menos toda a eternidade. Porque os últimos versículos de Eclesiastes, que citei o capítulo 7, os últimos versículos, capítulo 12, versículo 13 e 14, Salomão disse: o fim de tudo é: teme a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque este é o dever de todo ser humano. Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo nessa noite? Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo nesta noite? Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo nesta noite? Eterno e soberano Deus de Israel, dentro da oportunidade e do tempo cabível a nós, pregamos a tua palavra mais uma vez. Espírito de Jesus Cristo, amigo da igreja, aleluia, cumpre o teu trabalho, porque embora o meu encerrando-se aqui na exposição da tua palavra, ó amigo Espírito Santo, é o Senhor que convence, é o Senhor quem trabalha, e é só o Senhor que pode entrar na mente e no coração daqueles que te dão oportunidade. Convence a todos quanto nos ouviram nesta noite, e que a tua boa palavra e a revelação da mesma alcance a todos quanto me têm ouvido, para o louvor do teu nome. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém.